Bom dia, pessoal. Aula de filosofia. Pessoal, vamos estar realizando aqui hoje um intensivo de filosofia, onde estaremos trabalhando os capítulos 22 ao 24, repetindo filosofia, capítulos 22 ao 24, ok? Estaremos aqui fazendo um intensivo hoje, como preparação para a nossa avaliação da semana que vem. Lembrando aqui que a nossa avaliação irá contemplar exatamente estes capítulos 22, 23 e 24, ok? Vamos às considerações aqui então a respeito do capítulo 22. Capítulo 22, que trata, cujo tema é Wittgenstein e a filosofia da linguagem, ok? Estaremos falando aqui sobre o filósofo alemão Wittgenstein e a filosofia da linguagem. Muito bem. Façamos algumas considerações aqui a respeito do pensamento de Wittgenstein. O seu conceito aqui de virada da linguagem ok? Sendo então aqui o sentido de um objeto, tá? Prestem bem atenção no significado dessa expressão, virada da linguagem. O sentido de um objeto está ligado ao outro. É um termo filosófico aqui que ele vai chamar de tractatus lógico-filosófico. Ou seja, por quê? O que ele está falando aqui, pessoal, é a respeito da linguagem, aquilo que nós usamos para caracterizar algo, um objeto, uma pessoa, uma situação. É a nomeação de alguma coisa que se transforma a linguagem, a maneira de expressá-la. Ele diz aqui que o sentido de um objeto está ligado a outro, ou seja, para mim identificar alguma coisa, eu preciso de uma linguagem que o descreva. Mas essa descrição, esse sentido que essa coisa vai ganhar, deve estar interligada ao universo ao qual ela pertence. Portanto, se eu digo porta, logo subentende-se que existe uma casa, uma construção, um escritório, um prédio ou algo do tipo. O significado da palavra porta vai estar atrelado ao universo ao qual ela pertence. A conexão entre palavras e objetos é a correspondência entre o mundo, o pensamento e a linguagem. Ou seja, repetindo aqui, a conexão entre o mundo ao qual o objeto pertence, o pensamento, que vai identificar o objeto propriamente dito, e a linguagem, que é a forma que eu vou expressar, a forma com a qual eu vou descrever esse objeto. Então, voltando ao exemplo da porta, se eu tenho uma porta, o universo dela é uma construção. Logicamente, quando eu digo a palavra porta, meu pensamento já identifica o objeto que ele é. E a linguagem é a forma como eu expresso esta palavra, esta ideia. A palavra que representa esta ideia, no caso. A função da filosofia, ela não está exatamente em explicar este universo. Ela está em esclarecer a linguagem e ajudar a formular posições claras. Ou seja, a filosofia, ela explica essa linguagem, essa termologia que eu uso para descrever o objeto e o seu universo, mas não necessariamente ela vai explicar este universo ao qual estas ideias fazem parte. Ok, pessoal? Capítulo 23, Moral, Ética e Valores. Valores é o que determina as suas escolhas. Valores
regem a vida de um sujeito e determinam suas prioridades. Ou seja, os valores é aquilo que eu trago em mim, a bagagem que eu trago em mim, que vão determinar as escolhas que eu faço, que vão influenciar nas escolhas, nas tomadas de decisão da minha vida, certo? Então, esses valores eles vão estar, logicamente, muito intimamente relacionados ao que eu aprendo em termos familiares, muitas vezes em termos religiosos, em termos sociais. Isso vai determinar essa concepção de valores para mim enquanto ser humano. E, logicamente, baseado nesta bagagem que eu adquiri ao longo do tempo, nesses valores que eu passei a proferir e acreditar, é onde estarão as escolhas da minha vida. Por exemplo, se eu aprendo que uma vida justa é bom, se eu aprendo que não devo roubar, não devo cometer crimes, obviamente, quando eu observar um crime, vou estar incomodado, porque aquele universo não faz parte do universo de valores que eu adquiri, que eu aprendi e que considero correto. Então eu vou me indignar mediante a um crime porque adquiri valores que condenam a criminalidade. A moral é um conjunto de regras que regula o comportamento em sociedade, transmitida por tradição. Ou seja, a moral ela influencia diretamente nos valores, porque a moral é justamente este conjunto de regras que eu aprendo para conviver em sociedade. Elas vão estar no âmbito da moralidade. A partir da moralidade, eu construo valores. Lógico que há elementos que vão descartar esta moral, não vão legitimar esta moral e irão construir seus valores de uma outra forma. Porém, no geral, num contexto social de uma forma geral, a moral ela influencia legitimamente na formação dos seus valores, porque é um conjunto de regras que regula o nosso comportamento, a nossa convivência em sociedade. Através da moral adquirida, eu posso pensar em valores para a minha vida individual. A ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento de um indivíduo em relação ao outro. Se a moral e os valores estão ligados a um conjunto de coisas coletivas, a uma ideia coletiva, a ética ela se refere, na verdade, ao comportamento, à relação individual, a relação entre um indivíduo e outro. Como estou agindo com este determinado indivíduo? Estou agindo eticamente? Estou agindo corretamente? Então, a ética ela trata desta relação pessoal entre indivíduos. Ok, pessoal? Capítulo 24, Piaget. Ninguém nasce moral. Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui algumas considerações a respeito do pensamento de Piaget, grande filósofo, educador e escritor da nossa época contemporânea. O desenvolvimento intelectual da criança. Frisando aqui que ele está falando aqui sobre, em particular, o desenvolvimento intelectual infantil. As considerações desse capítulo são relativas ao desenvolvimento intelectual infantil. Ok, pessoal? Então, para Piaget, este desenvolvimento ele se dá de duas formas, num primeiro momento. A assimilação e a acomodação. A assimilação seria a interpretação constante da realidade que nos rodeia.
Ok, pessoal? Então, esse conhecimento assimilativo ele se dá através da interpretação constante da realidade que nos rodeia, certo? Ou seja, quando observo o ambiente, quando a criança observa o ambiente em que ela precisa engatinhar, o ambiente que possui obstáculos na sua casa, como um sofá, uma cadeira, a percepção daquilo que é perigoso, aonde ela põe o pé ou a mão e se machuca, na verdade é um desenvolvimento instintivo, ok, pessoal, do próprio ser humano. A acomodação, a adaptação de um conceito a partir da construção do conhecimento. Então, ou seja, a assimilação seria esse conhecimento da prática, da vivência da criança, da inserção dela no universo, no mundo, no seu universo, no caso, a sua casa, se convive com seus pais, convive em família. Então, a acomodação seria transformar isso em valor teórico. Então, ou seja, a partir do momento que ela aprendeu uma determinada coisa, ela aprendeu a engatinhar, ou andar, por exemplo, ou a segurar alguma coisa com a mão, ela vai construir um conhecimento teórico a respeito disso. A força que ela deve fazer com alguma coisa, a postura que ela deve ter com alguma coisa, aquilo que é perigoso ou não. A teoria cognitiva, a construção do intelecto de uma criança, passa por 4 estágios, ok, pessoal?